Eu estava andando em Kabukicho algumas noites atrás. Dragões de neon envolviam prédios enquanto salarymen deixavam os izakayas como se tivessem acabado de escapar. Uma reunião de diretoria quando avistei a discreta placa do Sodland brilhando suavemente em meio ao caos. É o lendário parque temático adulto da Soft On Demand, o gigante do Adult Video que vem produzindo fantasias eróticas desde os anos 1990. Fechado por batidas policiais por falta de licenças, depois renasceu em 2023 com toda a documentação em ordem. Completo com uma sala espelho mágico reformulada, onde você pode tomar um highball enquanto conversa com as estrelas em pessoa, que agora não são mais apenas um sonho pixelado na tela. É onde os profissionais experientes do setor preparam drinks e conversam, transformando as noites em kabukicho, em uma ponte entre o mosaico borrado e o charme da vida real. Provando que até as exportações mais ousadas do Japão precisam de um aperto de mão educado para prosperar, a indústria de adult video japonesa é, bem, gigantesca, brilhante. É uma criatura de 20 bilhões de dólares que, de alguma forma, consegue ser, ao mesmo tempo, a máquina de filmes adultos mais profissional do mundo e o sonho febril mais estranho de todos. Ela produz mais do que o dobro de títulos todos os anos do que toda a indústria pornô americana junta. Mesmo assim, ela não lembra sua prima ocidental. Se você já leu aquelas reportagens emocionadas da Vice ou do Guardian sobre garotas nos Estados Unidos sendo levadas para o ramo por causa de vício em opioides, lares desfeitos ou puro desespero, vai perceber que algo está faltando. Quando você olha para o topo do JAV e isso é a onipresente nuvem de autodestruição, o Japão simplesmente não tem um problema visível com drogas pesadas. As penalidades são, na verdade, medievais, e a sociedade ainda funciona como uma prisão muito educada, onde todos vigiam uns aos outros. Isso não significa que a exploração não exista. Existe sim, principalmente nos lugares mais obscuros das soaplands, serviços de entrega, agências de saúde e agenciadores. Mas as garotas que realmente chegam aos grandes estúdios de mosaico e se tornam nomes conhecidos são, na maioria das vezes, ambiciosas, sóbrias e assustadoramente focadas nos negócios. Muitos veem isso como uma corrida de 5 anos para comprar um prédio em Roppongi e nunca mais precisar trabalhar. É menos fundo do poço e mais uma carreira acelerada e ociosa com menos roupas. E esse profissionalismo implacável também aparece nos números. Enquanto atrizes ainda sonham em alcançar a fama mainstream, Maria Ozawa, por exemplo, se tornou uma celebridade legítima em vários países asiáticos. E Sora Aoi, bem, ela tem sua própria linha de emojis e apresenta programas de culinária. Os homens, porém, enfrentam mais dificuldades. Estima-se que só existam de 30 a 70 atores profissionais sustentando toda a indústria. Novos recrutas praticamente não existem, o pagamento é razoável, mas o estigma social é forte. Tente explicar para sua futura sogra que você passou a última década como substituto de Ken Shimizu. A maioria dos caras some discretamente na vida de assalariado comum e nunca mais comenta isso. Aliás, falando em homens que somem assim... Bem, o Japão tem sua própria versão da crise de celibato que atualmente está tomando conta do Ocidente. Só que lá vem com uma marca fofa de herbívoro. Eles são chamados de Soshoku Danshi, homens que comem grama. E esses caras estão na casa dos 20 e 30 anos e, mais ou menos, desistiram de namorar, fazer sexo e, às vezes, até da ideia de ter uma namorada. Uma pesquisa de 2024 descobriu que 60,5% dos homens de 20 a 34 anos se autodenominam comedores de grama. Eles conseguem sair com alguém, mas muitos não veem sentido, pois o trabalho esmaga a alma. O aluguel leva metade do salário dele, e casar parece assumir um segundo emprego integral que ele não deseja. O resultado, bem, o Japão é o segundo maior consumidor de pornografia do mundo. Centenas de bilhões de ienes são investidos nessa fantasia porque a realidade se tornou simplesmente cara demais e exaustiva demais. O que nos leva à pergunta eterna. Todo estrangeiro faz essa pergunta na primeira vez que vê o órgão pixelado de um homem fazendo coisas que fariam um polvo corar.
Por quê? Afinal de contas, até o mais hardcore dos filmes ainda esconde os últimos 2 centímetros. A resposta curta é que as leis de obscenidade japonesas não servem tanto para proteger a inocência, mas sim para preservar um tipo muito específico de imagem nacional. O artigo 175 do Código Penal existe desde 1907 e basicamente diz que os genitais devem ser irreconhecíveis. Com o tempo, irreconhecíveis virou os mosaicos sagrados. Não é pudor no sentido puritano-americano, é teatro. Todos sabem o que há por trás do desfoque, assim como sabem que lutadores de sumô usam fraldas sob o cinto. Fingir o contrário faz parte do ritual. O Japão criou a erotização com tentáculos nos anos 1980 para driblar leis sobre genitália de mamíferos e depois passou 40 anos construindo um império erótico. Combinado que todos nós apenas vamos apertar os olhos educadamente juntos. O mosaico é a última folha de figueira em uma sociedade que há muito tempo deixou de se importar com folhas de figueira, mas ainda aprecia a estética de ter uma. Enquanto isso, nos estúdios, grandes gravadoras adotaram o estilo Louis Vuitton, pacotes de estreia de 30 milhões de ienes, contratos mensais autenticados e atrizes tratadas como bolsas de luxo após a lei de coerção de 2022. Bem, isso afastou metade da indústria. O número de talentos caiu drasticamente, de cerca de 18 mil atrizes ativas antes da pandemia para 4 mil ou 5 mil atualmente. As que permanecem, bem, são tratadas como trainees de K-pop que simplesmente acabam tirando a roupa. E muitas das outras garotas simplesmente não querem ter que lidar com a burocracia corporativa. Bem, elas só pegaram voos para destinos como Cebu, nas Filipinas, montando um ring light em uma varanda com vista para o mar e filmando o que quiserem. Sem mosaicos, sem intermediários e tudo pago em criptomoeda. A rainha indiscutível dessa cena de exílio tropical, bem, ela é conhecida simplesmente como Mirai, 20. Fãs fervorosos juram que essa é a mesma deusa que costumava ser a estrela principal de títulos de prestígio. Ela se aposentou e depois comprou sua liberdade. E agora lança obras-primas cristalinas de 90 minutos a cada quinzena. Como se ela estivesse seguindo algum tipo de calendário de conteúdo erótico. E os nichos estão se divertindo como nunca, e o campeão indiscutível dos nichos em 2025, e eu não estou inventando isso, é a SMR de Simulação de Auditoria da Receita Federal. E é aqui que uma mulher linda, com um terno impecável, cabelo preso em um coque perfeito, senta a poucos centímetros do microfone e passa uma hora sussurrando. Violações fiscais fictícias enquanto ameaça confiscar seu salário. O principal título desse gênero se traduz em algo como Divisão Especial de Investigação da Agência Nacional de Impostos. Visita domiciliar à meia-noite. Vendeu cópias suficientes para abrir um pequeno escritório de impostos. Um dos principais concorrentes é a série Namorada da Loja de Conveniência Noturna, com réplicas de loja 7-Eleven luzes fluorescentes, atrizes cantarolando em uniformes verdes, repondo onigiris, sussurrando irashaimasu e fazendo coisas que exigiriam purificação shintoísta na loja, com um episódio bastante interessante terminando com a contagem regressiva para a chegada do gerente da manhã. E então tem o caminho inverso das idols aposentadas. Passe 5 anos como uma atriz de destaque, economize seu dinheiro e depois estreie como uma unidade de idols fofas. E de repente você está na televisão aberta, cantando sobre sonhos brilhantes, enquanto garotas adolescentes balançam bastões de luz em perfeita sincronia. Os eventos de aperto de mão são pura dissonância cognitiva. $300 por 10 segundos segurando a mesma mão. Bem, seria segurando outras coisas no histórico ou na filmografia deles. E claro, no Japão sempre há mais, o canto saudável e títulos de experiência de namorado por 2 horas. Luz suave do sol, pétalas de cerejeira na janela, mãos dadas, beijos na testa e sussurros de eu te amo. Enquanto todos permanecem totalmente vestidos. O maior estúdio desse gênero, Silk Labo, literalmente promove o amor. Pode levar para mostrar à sua mãe. E isso é no mesmo país que inventou o pornô de tentáculos.
As fantasias mais suaves e doces agora estão entre as mais vendidas. Por mais estranho que pareça, o JTAV em 2025 é um espelho de 20 bilhões de dólares refletindo uma sociedade sobrecarregada, com pouco sexo, educadamente pervertida e que ainda insiste naquele pequeno quadrado de pixels dançantes. Porque algumas tradições são simplesmente belas demais, ou mais provavelmente, absurdas demais para serem deixadas de lado. O Japão é um lugar estranho. Ele pixeliza a ponta, mas nunca, nunca, nunca a imaginação. E transforma a burocracia em uma forma de preliminar, o cansaço em fantasia. E a rotina diária em um mecanismo de enfrentamento de bilhões de ienes que a maioria no país finge não precisar. No entanto, o Japão ainda é um grupo de ilhas lindamente absurdo que olhou o desejo diretamente nos olhos. Entregou a ele uma prancheta e um acordo de confidencialidade e ainda conseguiu fazer o mundo inteiro corar, saudar e depois procurar os recibos. A noite é jovem e o auditor fiscal está ovulando. E em algum lugar em Cebu, Mirai, 20 anos, acabou de clicar em Upload Gambate, Japão. Nós, no Ocidente, nunca tivemos chance. Então, o que você acha? Deixe sua opinião na seção de comentários abaixo. Como sempre, verifique se você ainda está inscrito e se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like antes de sair.